Odivelenses, o meu nome é Fernando Pedroso, sou militante do Chega e líder da bancada do partido na Assembleia Municipal de Odivelas. É com enorme sentido de responsabilidade que tenho o privilégio de ser o candidato do Chega à Câmara Municipal de Odivelas. E deixo-vos, desde já, uma promessa firme: não vos vou desiludir. A presidência da Câmara de Odivelas está há 26 anos entregue ao Partido Socialista. Os resultados estão à vista de todos. Basta olhar à nossa volta. O preço das casas está incomportável e muitas famílias não conseguem pagar uma renda acessível. A mobilidade é um desastre. Estamos a poucos quilómetros do centro de Lisboa, mas parece que vivemos a 1 hora de distância. O trânsito no interior do concelho é caótico. Há falta de estacionamentos. Os transportes públicos não são seguros e confortáveis. Até nos querem tirar a linha amarela, o que tornará mais difícil o acesso ao centro de Lisboa. As escolas estão degradadas e muitas têm falta de professores. Mais de 30% da população não tem médico de família e os bairros estão esquecidos. A insegurança cresce todos os dias, com zonas onde os cidadãos à noite têm medo de sair à rua. Não há policiamento de proximidade e não existem sistemas de videovigilância. Limpeza e higiene urbana deficientes, cada vez mais lixo acumulado nos contentores e nas ruas. Zonas com constantes cortes de água. Impostos municipais elevados. A parte do IRS destinada à Câmara e o IMI têm de baixar. Cada vez mais população estrangeira que prefere viver segregada e a não se querer integrar na cultura e hábitos dos portugueses. Abuso do recurso aos apoios sociais de determinadas franjas da população que prefere não trabalhar e viver à custa do trabalho e dos impostos dos outros. Cada vez menos comércio tradicional que está a ser abandonado pelos portugueses. E o que faz a Câmara? A Câmara não faz nada, gasta milhões em festas, eventos e propaganda, enquanto os problemas reais ficam na gaveta. O Chega vem com uma missão clara: limpar o concelho de Odivelas de 26 anos de governação socialista. Limpar o concelho de Odivelas no sentido de devolver o concelho aos portugueses que cá residem, de restaurar a autoridade, o respeito e o orgulho na nossa terra. Garantir uma gestão transparente, eficiente e centrada nas reais necessidades da população. Limpar o concelho de Odivelas no sentido de lutar por uma habitação acessível, por escolas dignas, por ruas limpas e seguras, por uma Câmara transparente e ao serviço das pessoas e não das elites socialistas e seus amigos. Esta candidatura é de todos os que estão fartos de promessas não cumpridas, de que é exemplo o Metro Odivelas-Louros, que continua a ser só propaganda política. É por vocês que aqui estou, que aqui estamos. É convosco que vamos vencer. É tempo de dizer chega. O município de Odivelas necessita de uma gestão eficiente, equilibrada e transparente, sem desperdícios e gastos desnecessários, de forma que a despesa pública municipal e o endividamento externo não sobrecarreguem os municípios com impostos excessivos. Os compromissos do Chega serão os seguintes: reduzir o IMI para o mínimo legal de 0,30, abrangendo nessa redução as zonas de pressão urbanística. Nas zonas de pressão urbanística, onde Odivelas se insere, as casas devolutas há mais de 1 ano, por exemplo, à espera de serem habitadas por um filho ou por um neto, podem vir a ter um IMI a aumentar anualmente até um total de 6%. Vamos acabar com este autêntico esbulho fiscal e desprezo pela propriedade privada. Atualmente, o município de Odivelas cobra 0,34 de IMI, prevendo-se para este ano uma receita de impostos diretos de 46,6 milhões de euros, pelo que há espaço orçamental mais que suficiente para uma redução do IMI para o mínimo legal de 0,30, o que representará 2,4 milhões de euros a poupar pelos odivelenses. Há câmaras do Distrito de Lisboa que têm o IMI no mínimo de 0,30. Casos da Amadora, de Lisboa, de Oeiras, de Sintra e de Vila Franca de Xira.
Se estes municípios conseguem, não se percebe a razão de Odivelas não o conseguir. Um outro compromisso é a devolução gradual aos municípios, até ao fim do mandato, dos 5% de participação variável do IRS arrecadados pela Câmara Municipal de Odivelas, o que representará 12,5 milhões de euros a poupar pelos odivelenses. A Câmara de Lisboa já devolve a totalidade da participação variável do IRS aos seus municípios e Odivelas também deverá começar a fazer esse caminho. Redução da derrama é um outro compromisso para 1% sobre o lucro tributável das empresas, com vista a fomentar a instalação no concelho de empresas de valor acrescentado que proporcionem emprego de qualidade. No orçamento anual da Câmara Municipal de Odivelas, de 210 milhões de euros, há muito espaço para se encontrarem poupanças e aliviar a carga fiscal dos odivelenses. Este é o nosso compromisso. A implementação de sistemas certificados de gestão anticorrupção também é uma intenção que temos. Uma gestão rigorosa do quadro de pessoal da Câmara Municipal, em que em 2 saídas para a reforma apenas um funcionário seja contratado. A Câmara Municipal de Odivelas não pode ser o albergue dos socialistas desempregados. Finalmente, vamos fazer uma auditoria à gestão socialista na Câmara Municipal de Odivelas. A valorização de todo o património histórico do concelho é fundamental, devendo o Mosteiro de Odivelas ser o centro da estratégia de promoção do turismo cultural e da identidade local. Os compromissos do Chega serão os seguintes: criar no Mosteiro de Odivelas um centro de cultura e de estudos da língua portuguesa. Não se entende que o Executivo Socialista, na área adjacente ao Mosteiro de Odivelas, tenha permitido ao ISCTE instalar um dormitório para 250 estudantes universitários, sem ter exigido como contrapartida a instalação de um polo universitário em Odivelas. Essa é a estratégia de outros municípios, nomeadamente em Sintra, mas em Odivelas não houve essa visão de futuro. Dinamizar a atração turística com centralidade no Mosteiro de Odivelas e no túmulo do rei Dom Dinis, bem como nos aspectos relacionados com a Madre Teresa e o rei Dom João V. Assumir a gestão direta do Centro Cultural da Malaposta, permitindo sinergias com outras salas de espetáculos existentes no concelho. A Malaposta tem de estar ao serviço da população e não a ser explorada numa perspectiva empresarial. Colocar a Quinta das Águas Férreas em Val Nogueira ao serviço da cultura e da população em geral. Criar um centro de estudos de tradições do concelho, por exemplo, lavadeiras, aguadeiros e viveiristas. Promover concursos de marchas populares entre freguesias. Promover a marmelada branca e o vinho Madre Paula de Odivelas. Criação de polos da Biblioteca Municipal de Dom Dinis em Famões, na Póvoa de Santo Adrião, no Olival de Basto e na Ramada, com espaço de estudo, computadores e acesso à internet. Reforço do apoio a bandas filarmónicas, a grupos de teatro, dança, artesanato e outras expressões culturais. Criar um fundo de apoio para jovens talentos da música e das artes, promovendo a profissionalização e o reconhecimento de artistas locais. Wi-Fi gratuito em espaços públicos do concelho. Criar um portal online para consulta pública dos apoios concedidos pela Câmara para a área da cultura. Odivelas tem um enorme potencial económico que necessita de ser dinamizado de forma sustentável, sendo possível instalar no concelho empresas inovadoras de valor acrescentado que proporcionem emprego qualificado. Os compromissos do Chega serão os seguintes: criação de um parque empresarial tecnológico para atrair empresas inovadoras da área digital e das indústrias de ponta. Requalificação de áreas industriais obsoletas para instalação de novas empresas inovadoras. Promover a construção de um hotel no concelho.
criação de programas de estágios profissionais e incentivos à contratação de jovens, Gabinete Municipal de Apoio ao Empreendedorismo Jovem, apoios fiscais para startups e pequenas empresas criadas por jovens empreendedores. Promoção de Odivelas como destino atrativo para investidores através de feiras, de congressos e de eventos empresariais. Os mercados municipais e o comércio local devem ser também dinamizados para apoiar os comerciantes e produtores locais e proporcionar um espaço de qualidade aos consumidores. Nesta área, os nossos compromissos serão os seguintes: modernização e requalificação dos mercados municipais, baseados no princípio do time-out market, havendo possibilidade de o fazer em Caneças e Odivelas. Apoio a pequenos comerciantes portugueses, incentivando a comercialização de produtos nacionais. Medidas para evitar a proliferação descontrolada de lojas geridas por estrangeiros. Frutarias e barbearias são o exemplo desta situação, garantindo igualdade de oportunidades para todos os comerciantes. Promoção de feiras temáticas com produtos regionais, revitalizando a economia local. Parte significativa da população do concelho, não exclusivamente pertencente aos estratos mais vulneráveis, tem dificuldades em acompanhar o aumento dos custos das casas e das rendas, bem como conseguir aceder a uma habitação adequada. Os compromissos do Chega nesta área serão os seguintes: acabar com a construção desenfreada para a especulação imobiliária e promover um urbanismo sustentável para não acentuar ainda mais Odivelas como um concelho dormitório. A âncora do desenvolvimento económico da Câmara Municipal de Odivelas é a construção imobiliária especulativa para aumentar as receitas de IMI e de IMT, havendo até prédios construídos em leitos de cheia, o que é completamente incompreensível. A densidade populacional do concelho de Odivelas é a terceira mais elevada de Portugal, sendo 5.578 pessoas por quilómetro quadrado, de acordo com o censo de 2021, mas atualmente esta densidade populacional até deve ser mais elevada. Criar uma habitação municipal para arrendamento apoiado e acessível. Criar bolsas de terrenos municipais para construção a preços acessíveis. Facilitar terrenos a cooperativas que promovam a construção de habitações a preços acessíveis. Programa de apoio à reabilitação de casas degradadas. Apoio financeiro a jovens para arrendamento ou compra da primeira habitação. Aceleração dos processos pendentes de legalização das áreas urbanas de gênese ilegal, as AUGIs. Reabilitação dos centros urbanos antigos. Reabilitação e modernização da zona do Senhor Roubado e da zona adjacente à Feira do Silvado. Requalificação do Parque Habitacional da Câmara e exigir ao IRU que faça o mesmo nas habitações que possui no concelho de Odivelas. Conclusão do Plano de Urbanização da Vertente Sul e início do processo de reconversão da Vertente Nascente. A atribuição de habitação social deve ser uma situação temporária, não definitiva, para pessoas comprovadamente em situação vulnerável. Quem, podendo trabalhar, opta por não o fazer, não deve ter direito à habitação social. Nesta área, os compromissos do Chega serão os seguintes: prioridade na atribuição de habitação social a cidadãos portugueses que trabalhem e contribuam com os seus impostos para a economia. Última prioridade na atribuição de habitação social a cidadãos estrangeiros detentores de título válido de residência. Investigação de sinais exteriores de riqueza de pessoas com atribuição de habitação social.
controle do número de ocupantes das habitações sociais e dos negócios informais de que são alvo, subarrendamento, transação da fração, atribuição a familiares, regime de cama quente, entre outras situações. Há mais. Prever despejos para os casos seguintes: não pagamento de água e de rendas, comportamentos antissociais ou ilícitos que prejudiquem os vizinhos ou as áreas residenciais limítrofes e participação em crimes contra o património municipal. Perda do rendimento social de inserção, RSI, nos casos de não cumprimento do regulamento da habitação social. Finalmente, a erradicação das barracas do bairro do Barruncho e noutras zonas onde existam no concelho. Com vista a assegurar o bem-estar da população do concelho de Odivelas, são necessários mais médicos de família, mais enfermeiros e melhores condições nos centros de saúde, com uma resposta célere às necessidades urgentes. Os compromissos do Chega nesta área serão os seguintes: alargamento do horário de funcionamento dos centros de saúde, incluindo serviço noturno e fins de semana. Programa municipal de telemedicina para consultas rápidas e eficazes, reduzindo listas de espera. Programa municipal para cuidados domiciliários para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Parcerias com hospitais e clínicas privadas para garantir consultas de especialidade a preços acessíveis. Programa de apoio farmacêutico para reduzir os custos com medicamentos essenciais. Programa de atração e retenção de médicos no concelho, que tem 35 mil pessoas sem médico de família, número com tendência para aumentar, o que é inadmissível. Instalar uma unidade de saúde familiar, USF, tipo C, para permitir que mais pessoas tenham acesso a médico de família. Programa de prevenção da tuberculose, hepatites e HIV, criando um gabinete municipal de saúde pública. Combater no concelho o turismo de saúde. Defender para o Hospital Beatriz Ângelo um sistema de gestão de parceria público-privada, PPP. Tudo faremos, junto do Governo, para que isso aconteça o mais rapidamente possível. A Câmara Municipal de Odivelas, por uma questão de preconceito ideológico, nada fez para manter a anterior PPP entre o Estado e a Luz Saúde, que cessou em janeiro de 2022, tendo-se degradado a partir dessa data a prestação de cuidados de saúde hospitalares, nomeadamente à população do concelho de Odivelas. Esteve previsto um concurso para uma nova PPP, mas não avançou, por preconceito ideológico do PS e incompetência do PSD do atual Governo. A Estratégia Municipal de Saúde de Odivelas é omissa no que se refere a uma PPP para o Hospital Beatriz Ângelo. E isso é bem demonstrativo do preconceito ideológico que a atual gestão socialista da Câmara Municipal de Odivelas também tem. Com o Chega não haverá preconceitos ideológicos, mas sim o interesse dos munícipes em bons cuidados de saúde. A segurança dos cidadãos deve ser uma prioridade absoluta, sendo necessário devolver a tranquilidade às ruas, reforçando a PSP e os recursos da Proteção Civil, garantindo uma resposta eficaz a qualquer ameaça à segurança das pessoas. Os compromissos do Chega nesta matéria serão os seguintes: criar a Polícia Municipal, instalar em locais estratégicos, a definir pela PSP, um sistema de videovigilância para dissuadir e combater a criminalidade. Exigir o aumento do policiamento de proximidade com reforço do número de agentes nas ruas, denúncia de ocupações ilegais e articulação com a PSP na prevenção deste tipo de ocorrências. Não permitir a construção ilegal de casas abarracadas em terrenos públicos ou privados. Reabilitação da figura do guarda noturno. Melhorar a iluminação pública. Criação de um gabinete de apoio às vítimas da criminalidade. Isenção de IMI para a habitação própria e permanente dos bombeiros voluntários do concelho.
apoio às corporações de bombeiros para renovação de frota e apoio ao combate a incêndios urbanos e rurais, acesso aos refeitórios das escolas públicas e municipais para a PSP e bombeiros voluntários, fiscalização das habitações sobrelotadas, especialmente em bairros com alta concentração de imigrantes ilegais, maior cooperação entre a Câmara Municipal e as forças de segurança para identificar e resolver as situações de permanência ilegal de imigrantes com vista à sua deportação. Oposição à construção em Odivelas de um centro de instalação temporária de imigrantes ilegais já anunciado pelo Governo. Na área da mobilidade, há necessidade de melhorar o transporte público e a sua articulação com o metropolitano de Lisboa e a acessibilidade no interior do concelho, onde cada vez é mais difícil circular e estacionar. Os compromissos do Chega nesta matéria serão os seguintes: exigir ao Governo que o metro de superfície Odivelas-Loures seja construído durante o próximo mandato autárquico. Há tempo mais que suficiente para esse efeito. Exigir ao Governo que a ligação por metro de Odivelas ao centro de Lisboa, através da linha amarela, se continue a fazer diretamente sem transbordos no Campo Grande. A construção de parques de estacionamento gratuitos junto às estações do metro de superfície Odivelas-Loures. Ampliação dos parques de estacionamento das estações do metro de Odivelas e do Senhor Rolado. Exigir a redução do tempo de espera e aumento da frequência dos transportes públicos nas horas de ponta. Acessibilidade do Voltas às zonas rurais do concelho, nomeadamente da Canessas e a Famões. Transportes públicos gratuitos para todos os residentes do concelho de Odivelas com idade igual ou superior a 65 anos. Reparação dos passeios degradados, facilitando a deslocação de pessoas com dificuldades de locomoção. Ação a concluir nos primeiros 6 meses de mandato. Melhoria da segurança dos peões com mais passadeiras inteligentes. Aumento da fiscalização do estacionamento abusivo que prejudica a circulação de viaturas. Melhoria das condições de segurança nas vias rodoviárias com maior sinistralidade. Limite de velocidade para 30 km/h nas imediações das zonas escolares. Radares pedagógicos que alertem os condutores sobre o excesso de velocidade sem aplicar multas. Instalação massiva de postos de carregamento para viaturas elétricas. O concelho de Odivelas necessita de uma ação social mais justa e solidária, gerida de forma eficiente e transparente, garantindo que os recursos públicos cheguem a quem realmente se encontra involuntariamente em situação vulnerável. Dinheiro público gasto em ação social é mais bem emprego do que em festas e propaganda política. Os compromissos do Chega nesta área são os seguintes: reforço do apoio domiciliário a idosos, garantindo acesso a refeições, cuidados de saúde e companhia. Criação de um serviço municipal de transporte gratuito para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Criação de uma rede pública de lares e centros de dia acessíveis para a terceira idade. Inexplicavelmente, a Câmara Municipal não tem feito investimento suficiente nesta área. Criação de uma rede pública de creches e jardins de infância, com extensão do período de funcionamento para apoio aos pais com horários de trabalho irregulares. Também aqui há pouco investimento público. Criação de um gabinete municipal de apoio e de abrigo temporário a vítimas de violência doméstica e de abuso infantil. Abrigo temporário para vítimas de violência doméstica, sim. Para abrigo de imigrantes ilegais, é que não. Fiscalização do recurso abusivo aos apoios sociais, garantindo que os benefícios chegam a quem realmente deles necessita. Não pactuaremos com pessoas especializadas em viver à custa dos impostos de quem trabalha. Odivelas necessita de um programa responsável para dinamizar o desporto com uma gestão eficiente e transparente dos apoios concedidos, assegurando que são aplicados em benefício da coletividade. Os compromissos do Chega nesta área são os seguintes: reforço do apoio às associações e coletividades,
Implementar um sistema de monitorização e avaliação contínua do impacto dos apoios concedidos às associações e coletividades. Criar critérios de desempenho claros e objetivos para a atribuição de subsídios. Não se podem atribuir subsídios por proximidade política ou amiguismo. Promover auditorias regulares para assegurar transparência e evitar desperdícios ou favorecimentos indevidos nos apoios concedidos. Requalificação das infraestruturas desportivas do Concelho, garantindo melhores condições para atletas e clubes. Apoiar o desporto amador e formação desportiva, garantindo que todas as modalidades tenham oportunidades de crescimento. Construção de um complexo desportivo para a prática de pádel. Criar um portal online para consulta pública dos apoios concedidos às associações e coletividades. Complexos desportivos para o Jardim da Amoreira e as Colinas do Cruzeiro, que foram prometidos pelo PS, mas nunca construídos, teremos que ser nós, do Chega, a construir. Odivelas necessita de modernizar as infraestruturas de ensino público, melhorando o apoio a alunos, funcionários escolares e a professores. Os compromissos do Chega nesta área são os seguintes: requalificação e modernização das escolas degradadas, incluindo os seus pavilhões desportivos. Plano de manutenção contínua e preventiva para evitar a degradação das instalações escolares. Instalar modernos equipamentos tecnológicos nas escolas para promover a inovação no ensino. Formação contínua para os funcionários escolares. Programa de atração e retenção de professores. Protocolos com estabelecimentos de ensino superior instalados no município de Odivelas, com vista à redução de propinas de alunos residentes no concelho. Protocolo com a Escola Profissional Agrícola Dom Dinis, situada na Paiã, para promover nas suas instalações mercados temáticos abertos à população, onde os alunos possam comercializar os seus produtos agrícolas e pecuários. Alterar o Regulamento Municipal de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, com vista a conceder apoio a mais jovens universitários residentes no concelho. O atual regulamento concede bolsas de estudo a um número muito reduzido de estudantes universitários. Há necessidade de implementar uma política de proteção ambiental sem fundamentalismos ideológicos para assegurar uma saudável qualidade de vida aos cidadãos. Os compromissos do Chega nesta área são os seguintes: requalificação do Pinhal da Paiã e construção de uma pista de manutenção. Requalificação do Jardim Botânico de Famões. Plano estratégico para a prevenção de cheias, incluindo a manutenção e melhoria dos sistemas de drenagem e escoamento. Plano regular de limpeza e desassoreamento das ribeiras e linhas de água do concelho. Reflorestação com espécies autóctones para a proteção dos ecossistemas locais. Fiscalização rigorosa contra despejos ilegais de lixo e entulho em zonas verdes, promoção de hortas comunitárias, criação do gatilho municipal e a criação de uma semana verde anual com iniciativas de sensibilização ambiental e voluntariado para a limpeza de espaços naturais. Os serviços intermunicipalizados de águas e resíduos dos municípios de Loures e Odivelas, os CIMAR, têm um grave problema de gestão, tendo prejuízos acumulados superiores a 12 milhões de euros, com uma taxa de água não faturada superior a 30% e constantes rupturas de condutas de abastecimento. Os nossos compromissos nesta área são os seguintes: profissionalizar o Conselho de Administração dos CIMAR. Os administradores dos CIMAR devem ocupar os seus cargos a tempo inteiro e não em part-time, em acumulação com as funções de vereador ou de presidente de Câmara. Reavaliar a estrutura tarifária da água e resíduos, com o objetivo de não serem os munícipes a pagar a má gestão dos CIMAR, como tem acontecido até agora.
Investimento na modernização e substituição das redes de abastecimento de águas obsoletas e em fibrocimento que contém amianto. Programa para reduzir a percentagem de água não faturada, que representa perdas anuais de cerca de 6 milhões de euros. Aproveitamento das águas pluviais e residuais tratadas para a limpeza de ruas e rega de jardins. Melhorar o sistema de recolha de resíduos sólidos, lixo. Não é admissível ver contentores de lixo cheios e a transbordar para os passeios, o que constitui um grave problema de saúde pública. A comunicação social local deverá desempenhar um papel fundamental na vida democrática do Concelho de Odivelas. É através dela que os munícipes deverão ser informados sobre os assuntos que realmente lhes dizem respeito, os problemas das freguesias, as decisões autárquicas e os eventos de interesse para a comunidade. Os compromissos do Chega nesta matéria serão os seguintes: assegurar que a comunicação social local preste um efetivo serviço público na área geográfica do Concelho, com independência e transparência. Apoio a projetos de comunicação social locais, com critérios transparentes e objetivos, evitando o favorecimento político-partidário e o amiguismo. Apoio à transição digital dos órgãos de comunicação social locais, facilitando o acesso da população às notícias por via digital. Estímulo à criação de espaços de opinião plural, com representação de todas as sensibilidades políticas, da direita à esquerda, sensibilidades políticas e sociais do Concelho.